dia, irmãos. A paz seja convosco, amém? Nesta manhã, irmãos, vamos estar aqui dando sequência aqui ao nosso estudo bíblico dominical, que hoje estaremos estudando a lição número 8, o Evangelho segundo escreve Lucas, que temos aqui por base bíblica, Lucas capítulo 19. Irmãos, nessa manhã, gostaria de estar fazendo uma pequena oração para que o Senhor venha abençoar poderosamente o nosso estudo, nossa aula. Deus, nesta manhã eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha perdoar, Senhor, por todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, que o Senhor venha abrir nossa mente, Senhor, nesta manhã aqui, para esse estudo, para essa lição que estaremos aqui estudando, Senhor, o Evangelho segundo escreve Lucas, no capítulo 19, que o Senhor venha falar conosco poderosamente, Pai. Assim eu lhe peço nesta manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Lucas havia escutado sobre os feitos de Jesus, mas para obter mais detalhes, ele precisou pesquisar e entrevistar. Lucas é definido como o autor dos escritos e também de Atos dos Apóstolos. Aparentemente, é o único gentio a escrever qualquer parte do Novo Testamento. Ele é o médico amado, companheiro fiel e um dos cooperadores citados por Paulo. Lucas escreve como historiador, cuidando em apresentar os dados com certa ordem e riqueza de detalhes. Atos e o Evangelho segundo Lucas juntos correspondem a 28% de todo o Novo Testamento, tornando os escritos do médico os que ocupam maior porção em todo o Novo Testamento. Tópico 1. Visão panorâmica. Estarei agora, irmãos, apontando para os irmãos a diferença entre o Evangelho de Lucas e os demais evangelhos já estudados. Amém? Evangelho de Lucas, Mateus e Marcos, ambos os três, irmãos, são evangelhos sinóticos. Autor: Lucas, o médico. Mateus, o publicano. João Marcos. A data: Lucas, entre 60 anos depois de Cristo. Mateus, entre 60 e 70 anos depois de Cristo. Marcos, entre 50 e 60 anos depois de Cristo. Local: Lucas, incerto na Antioquia, possível. Mateus, local: Antioquia da Síria. Marcos, local: possa ser Roma. Alvo: Lucas, gentios gregos. Alvo: Mateus, judeus cristãos. Alvo de Marcos, gentios romanos. Versículo-chave de Lucas. Lucas, capítulo 19, verso 10. Versículo-chave de Mateus. Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20. Versículo-chave de Marcos. Marcos, capítulo 10, verso 45. Expressão-chave de Lucas, Filho do Homem. Expressão-chave de Mateus, Messias, Rei ungido. Expressão-chave de Marcos, servo. Esboço: Jesus, o Filho do Homem, buscando os perdidos. Lucas, capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 52, a vinda do Filho do Homem. Lucas, capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 13, o preparo do Filho do Homem. Lucas, capítulo 4, verso 14, capítulo 19, verso 27, o ministério do Filho do Homem. Lucas, capítulo 19, verso 28, capítulo 24, verso 53, o triunfo do Filho do Homem. Lucas mostra Deus agindo na história por meio do Filho do Homem de maneira criteriosa, desde o anúncio do nascimento de Cristo até sua ascensão. Lucas certamente entrevistou muitas testemunhas da vida de Jesus, especialmente porque naquela época predominava a cultura oral, pois a escritura não era muito difundida. Para entendermos melhor o que Lucas fez naquela época, estarei fazendo uma suposição de quem o evangelista teria entrevistado para obter informações para sua pesquisa. Nascimento de Jesus.
Maria, mãe de Jesus, e algum outro familiar mais distante. São os discípulos mais próximos de Jesus, como Pedro e João. Tiago foi morto antes de o Evangelho ser escrito, que acompanharam o Senhor em suas orações mais íntimas. Mulheres, em uma sociedade masculina como a da época de Jesus, a ênfase na participação de mulheres só pode ter surgido da entrevista particular com essas mulheres. Milagres. Muitos dos beneficiados pelos milagres de Jesus se tornaram discípulos, os quais Lucas pode ter entrevistado. Parábolas. A maioria das parábolas de Jesus em Lucas é contada aos fariseus e opositores. Alguns deles se tornaram discípulos, como Nicodemos. Lucas poderia tê-lo entrevistado. Interesse terapêutico e medicinal. Lucas era médico e certamente tinha interesse maior nessas questões, o que refletiu nos detalhes de seu evangelho. Tópico 2. Características distintas de Lucas. Lucas era pesquisador e tinha intensa preocupação com os detalhes, por isso seus escritos são tão especiais e atrativos. Vejamos algumas distinções do Evangelho. Nascimento de Jesus. Encontramos 541 versículos exclusivos que envolvem o nascimento de Jesus, dando inclusive alguns detalhes acerca de Maria. Só Lucas registra a anunciação a Zacarias e a Maria, os cânticos de Maria e de Zacarias, o nascimento de João Batista, a visita dos pastores quando Cristo nasceu, a circuncisão e a apresentação no templo e um fato da infância de Jesus. Oração. Lucas mostra grande interesse no ensino da oração, registrando várias orações de Jesus. Também menciona exemplos de ensinos de Jesus sobre oração. Só ele registra a oração de Jesus em favor de Pedro. Mulheres. A mulher na época de Jesus era considerada prioridade pelos judeus e gentios, portanto, extremamente desprezada pelos homens. Lucas apresenta a importância da mulher. No Evangelho, algumas mulheres figuram de maneira destacada: Maria, a viúva de Naim, uma mulher pecadora, a mulher com fluxo de sangue. Lucas dá mais destaque às mulheres que os outros 3 evangelhos. Milagres. No Evangelho encontramos 4 milagres que são registrados apenas por Lucas: a ressurreição do filho da viúva, a mulher com espírito de enfermidade, o homem hidrópico, os 10 leprosos. Parábolas. Apresentamos um resumo das parábolas registradas por Lucas, que são peculiares em seu texto. Os 2 devedores, o bom samaritano, o amigo inoportuno, o rico insensato, a figueira estéril, os lugares inferiores na festa, a dracma perdida, o filho pródigo, o mordomo infiel, o homem rico e Lázaro, os servos indignos, o juiz iníquo, o fariseu e o publicano, a parábola das 10 minas. Interesse terapêutico e medicinal. Sendo Lucas médico, veja os vários elementos da medicina apresentada em seu relato. Citação de um provérbio incluindo o trabalho de um médico. Lucas capítulo 4, verso 23. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. Lucas capítulo 4, verso 38. Os sãos não precisam de médico. Lucas capítulo 5, verso 31. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Lucas capítulo 6, verso 6. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Lucas capítulo 8, verso 43. E tocando-lhe a orelha, o curou. Lucas capítulo 22, verso 51. O fato de Lucas registrar vários episódios que não estão nos demais evangelhos não descredencia os outros evangelistas nem os registros deles. Os detalhes de Lucas nos ajudam a compreender com mais clareza muitas lições deixadas por Cristo. Tópico 3. O Espírito Santo em Lucas.
O Evangelho segundo Lucas contém bastantes menções sobre o Espírito Santo, como também nos Atos. É o evangelho que mais se refere à ação do Deus Espírito. Ele atua no precursor de Jesus, Lucas capítulo 1, verso 15. Ele atua na concepção de Jesus, Lucas capítulo 1, verso 35. Ele atua em Isabel e Zacarias, Lucas capítulo 1, verso 41, 42 e 67. Ele desce sobre Jesus no batismo, capítulo 3, verso 22. Ele guia Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo, capítulo 4, verso 1. Ele capacita Jesus em seu ministério, capítulo 4, verso 14, capítulo 5, verso 17. Ele é o dom de Deus aos seus olhos, capítulo 11, verso 13. Ele é exultado por Jesus quando os 70 voltam contando o sucesso da missão, Lucas capítulo 10, verso 21. Ele é objeto da profecia bíblica, Isaías capítulo 61, verso 1 e verso 2. Lucas capítulo 4, do verso 16 ao 21. Ele é quem concede poder às pessoas, Lucas capítulo 24, verso 49. O Espírito é parte fundamental na salvação e no processo da maturação do crente. Você tem valorizado essa grande dádiva de Deus aos seus filhos? Você tem buscado cada vez mais aproximar-se de Deus por meio do Espírito? Esses 3 grupos distintos de personagens na época de Jesus tinham algo em comum. Todos eram desprezados pelos judeus até a chegada de Jesus Cristo. Em qual grupo social Lucas se enquadrava? Lucas se enquadrava nos gentios, pois antes dos evangelhos ser escrito, ele também era desprezado. Vejamos agora como a perspectiva de um desprezado pode influenciar o relato da vida de Jesus. Tópico 4. O Evangelho aos desprezados. Outra característica marcante em Lucas pode ser vista nos inúmeros registros sobre a ação de Jesus Cristo em benefício das classes desprezadas de sua época. O Evangelho mostra o profundo e intenso interesse do Mestre por aqueles que eram excluídos social e religiosamente. Samaritanos. Assim eram chamados os que nasciam em Samaria. Era um grupo que sofria com o desprezo dos israelitas por causa de diferenças de raça, religião e costumes. Ao contar a parábola, Jesus dignifica os samaritanos. Ele ensina que ajudar alguém necessitado é amar ao próximo. E na parábola esse amor é demonstrado na ajuda prestada pelo samaritano e não pelo sacerdote nem pelo levita, israelitas. Pecadores. Na parábola, o irmão mais jovem representa pecadores que se arrependem genuinamente de seus pecados e são perdoados pelo Pai. O filho mais velho é um exemplo de falta de piedade e compaixão. Ilustra a hipocrisia e o preconceito dos fariseus e escribas entre os pecadores arrependidos. Aqui, Cristo ensina que todo aquele que se arrepende e confessa seus pecados pode gozar de comunhão com Ele. Ladrão na cruz. Naquele momento de intensa dor e humilhação, Cristo ainda sofria constantemente blasfêmias por parte das autoridades locais e dos soldados. Se isso não bastasse, até um dos ladrões que foi crucificado ao lado de Cristo o afrontou. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Porém, o texto revela uma reação inusitada do outro malfeitor crucificado ali. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal faz. Essa passagem revela, mais uma vez, quanto Cristo é compassivo com aqueles que se arrependem de seus pecados, não importando o passado nem a condenação que tenham recebido pelas leis dos homens. As palavras
naquele malfeitor arrependido demonstraram intenso interesse por Cristo, a ponto de clamar por salvação, pela decisão que ele tomou na cruz. Cristo o salvou, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Não são poucos os personagens mencionados apenas no Evangelho segundo Lucas. Muitos deles fazem parte de grupos desprezados em sua época, porém, não por Jesus, que os amou como quaisquer outros. Você tem desprezado alguma classe de pessoas à sua volta? Lembre-se de que Jesus não faz distinção de pessoas para seu Evangelho. Lucas empregou suas habilidades pessoais para a pesquisa, levando em conta seus interesses pessoais, que o influenciaram na escrita, e tudo isso se tornou instrumento de Deus para escrever o Evangelho mais completo em termos de informações. Estarei agora, irmãos, lendo a conclusão da nossa aula. Amém? O Evangelho de Jesus, segundo Lucas, de fato é bem peculiar. Lucas registra vários fatos de personagens omitidos pelos demais evangelistas. Sua excelente formação lhe permitiu escrever no grego mais culto da época e organizar os fatos minuciosamente. Foi mais uma ferramenta preciosa nas mãos do Senhor. Irmãos, para nós estar encerrando essa nossa aula e lição de hoje, gostaria de estar deixando as seguintes perguntas. Como seria o Evangelho escrito por vocês? E qual habilidade vocês teriam? E quais pessoas vocês alcançariam para levar o Evangelho de Cristo? Pensem, irmãos, sobre essas perguntas e respondam a si mesmo. Caso vocês não encontrem essas respostas, orem pedindo a Deus que lhes dê direcionamento e a resposta dessas perguntas, para que assim vocês estejam levando o Evangelho de Cristo. Amém? Então, irmãos, estarei aqui nessa manhã encerrando a nossa aula, que foi a nossa lição 8, que a gente estudou aqui o Evangelho segundo escreveu Lucas. Amém, irmãos? Eu gostaria aqui, irmãos, de estar fazendo aqui uma pequena oração aqui, de agradecimento a Deus aqui por essa lição, por essa aula que Ele tem nos proporcionado nesta manhã. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta manhã eu lhe agradeço, Pai, por essa aula que o Senhor tem preparado para nós, por esse, Senhor, estudo, Pai, que temos estudado nessa manhã, que foi o Evangelho, segundo escreve Lucas, capítulo 19. Eu creio que o Senhor vai nos ensinar, Senhor, verdadeiros evangelistas. Eu creio, Deus, que aquele, Senhor, que não tem a resposta para essas perguntas, o Senhor vai trabalhar e operar na vida dele para que a resposta chegue até a ele, porque eu creio, Senhor, que a Tua palavra tem que ser levada, Senhor, nos necessitados, que a Sua palavra tem que ser pregada, Senhor, a todos nós. E assim, Senhor, eu lhe agradeço por essa aula, eu te agradeço por esse estudo, eu te agradeço por essa manhã, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém.